Estamos cercados pelo mundo espiritual invisível. Se é pela influência de Deus ou a influência de Satanás, os seres humanos não podem escapar da influência espiritual. A Bíblia diz que o mundo inteiro pertence ao mal, enquanto aqueles que creem em Jesus estão dentro de Deus. E o diabo, o governador do reino do ar, junto com os anjos caídos e os espíritos malignos, confundem o mundo inteiro e criam o hábito de trazer maldade e destruição. Devemos conhecer a identidade do espírito iníquo e resistir firmemente a ele e viver vitoriosamente. Em primeiro lugar, não se deixe enganar pelas mentiras do diabo. O diabo nos faz perder a estabilidade em nosso coração através de palavras negativas. Quando uma cascavel caça um esquilo, ela primeiro balança a cauda para fazer um som de chocalho. Como o esquilo na árvore ouve seu som e olha para baixo, seus olhos têm de travar com seu predador debaixo da árvore. Então o esquilo começa a tremer muito ao ver a boca da cascavel aberta e ele perde o equilíbrio e cai no chão e se torna presa da cascavel. É o mesmo com a estratégia do diabo. Assim como a cascavel faz um som agitando a cauda, o diabo primeiro permite que as pessoas ouçam palavras negativas. Então, eles são possuídos pelo medo e perdem o equilíbrio de seus corações e tornam-se presa do diabo. Além disso, o diabo faz com que as pessoas se tornem escravas de extrema ganância, levando-os aos desejos do homem pecador, à concupiscência dos seus olhos e à soberba da vida. Quando somos influenciados pelo diabo, seguiremos os caminhos deste mundo e viveremos de acordo com os desejos do homem pecador, a concupiscência de seus olhos e a soberba da vida. Ódio um do outro, tenham inveja e ciúme uns dos outros, roubem, matem e destruam uns aos outros e tornem-se escravos da ganância. Essas coisas não podem acontecer por acidente, mas nosso inimigo, diabo, e os demônios têm sua própria estratégia nos bastidores. Influencia as pessoas a não acreditarem em Jesus Cristo, mas a deixarem o colo de Deus, e em seguida deixa-os acabar em destruição. Além disso, o diabo nos faz escolher o caminho errado da vida e mentir uns para os outros e acreditar em mentiras para nos levar à queda eterna. Por que Adão e Eva perderam o jardim do Éden? É porque eles foram enganados pelo diabo. Deus disse: mas você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer, certamente morrerá. No entanto, o diabo mentiu para Eva: você certamente não morrerá, porque Deus sabe que quando você comer dela, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Eva foi enganada por sua mentira. Ela pegou o fruto proibido e deu a Adão também. Como resultado, eles foram expulsos do jardim do Éden. Se você seguir as palavras do diabo, o fim certamente será o caminho para a destruição. O diabo hoje rouba, mata e destrói pessoas por inúmeros cultos religiosos. Se alguém segue as mentiras do diabo, não pode escapar da destruição. Em segundo lugar, coloque a armadura completa de Deus. Então, como podemos resistir ao diabo e demônios e viver uma vida vitoriosa? Em Efésios, capítulo 6, mostra os caminhos. Como o diabo nos ataca, devemos vestir toda a armadura dada por Deus e resistir ao diabo.
Devemos ser revestidos com o evangelho quíntuplo e a bênção tríplice e a armadura completa, chamada de espiritualidade da quarta dimensão. Durante a Guerra da Coreia, muitos refugiados tiveram que usar roupas esfarrapadas na rua. Era comum que muitas vezes todo mundo tapasse os buracos em suas roupas surradas e rasgadas. Hoje em dia, quase ninguém usa esse tipo de roupa, mas naquela época eles tinham que usar suas roupas até que se tornassem totalmente inúteis. Da mesma forma, nós também usávamos essas roupas surradas, contaminadas por pecados e transgressões. Mas como cremos em Jesus, ele agora nos veste com novas roupas. Elas são simplesmente as roupas do evangelho quíntuplo e a bênção tríplice. Tomamos o manto do perdão e da justiça, da santidade e da plenitude do Espírito Santo, cura e saúde, as bênçãos e prosperidade de Abraão e ressurreição, vida eterna e céu. Então, como podemos usar essas roupas do evangelho quíntuplo e a bênção tríplice? É através da espiritualidade da quarta dimensão. Devemos pensar, sonhar, crer e confessar que já recebemos as vestes de Jesus e regozijar-nos nisso com alegria. Estou vestido com um manto justo por meio de Jesus Cristo. Eu tenho esse manto inteiro. Estou vestindo as roupas da cura, bênção e prosperidade. Serei vestido com o manto da ressurreição e da vida eterna. Devemos pensar, sonhar, acreditar e proclamar esses pensamentos com nossas palavras faladas. Então, o Espírito Santo trabalha para trazer novas mudanças à sua vida e você pode se alegrar com as roupas da bênção tríplice. Em seguida, devemos colocar o cinto da verdade em nossa cintura. A verdade é somente Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Afivelar o cinto da verdade em nossa cintura significa que devemos tomar Jesus Cristo como o centro de nossas vidas. Nossa cintura é o centro de nossos corpos. Se machucarmos a cintura, não podemos nos levantar ou levantar qualquer bagagem, ou até mesmo somos incapazes de viver uma vida normal. Como nossa cintura é o centro de nossos corpos, devemos tomar Jesus Cristo como o centro de nossas vidas. Para nos redimir, Jesus morreu na cruz, sendo rasgado em carne e derramando seu sangue, e ressuscitou depois de 3 dias e subiu ao céu, e ainda hoje ele intercede por nós e virá novamente e nos levará ao céu eterno. Não devemos perseguir nada nem ninguém, exceto este Jesus. Hoje, tantos cultos religiosos enganam as pessoas. Se os seguirem, eles terminarão com a destruição eterna. Atos 4,12 diz: Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, devemos ter Jesus como o centro de nossas vidas e confiar somente nele. Em seguida, a Bíblia diz: com a couraça da justiça em posição. Hoje em dia, as pessoas usam coletes à prova de balas. No passado, quando os soldados iam para as batalhas, eles usavam uma couraça de bronze em seus corações para impedir que a lança ou espada do inimigo penetrasse. Então a Bíblia diz que devemos usar a couraça da justiça. Deus nos deu os 10 mandamentos através de Moisés no cume do Monte Sinai. Mas não há ninguém que possa ser justo pela lei ou pelos 10 mandamentos. É porque a lei e os 10 mandamentos apenas nos lembram de nossos pecados, não nos dando nenhuma justiça.
Se ficarmos diante do espelho, ele reflete as muitas fraquezas de nossos corpos, não os purificando ou decorando. Da mesma forma, os 10 mandamentos nos mostram nossas fraquezas em nosso caráter, não nos tornando justos. Então Jesus Cristo morreu na cruz, sendo rasgado em carne e derramando seu sangue para resolver todos os nossos pecados em toda a nossa vida e nos deu a justiça como um presente. Portanto, com a couraça da justiça no lugar, significa que devemos manter a justiça do Senhor em nossos corações como um dom. A justiça dada pelo Senhor faz como se nunca tivéssemos pecado em toda a nossa vida. Não importa quando o diabo vem revelar nossas falhas e fraquezas, não há falha em nós. E quando estamos diante de Deus, estamos qualificados para estar com ousadia. Assim, devemos colocar a couraça da justiça dizendo: sou um justo perdoado, e assim descarte completamente os pensamentos negativos que dizem: sou um pecador, estou abandonado, não estou qualificado para estar diante de Deus. Devemos confiar na justiça que o Senhor nos deu e resistir ao nosso inimigo em nome de Jesus. Além disso, e com os pés ajustados com a prontidão que vem do Evangelho da Paz. A Bíblia fala sobre o Evangelho da Paz aqui. Não é o Evangelho da ansiedade, do esforço humano, mas devemos aceitar o Evangelho da Paz que Jesus concluiu na cruz. O Senhor preparou tudo para que vivamos em paz pela fé. 2000 anos atrás, quando Jesus disse na cruz: está consumado, devemos crer que ele já preparou tudo para nossas vidas. 1 Coríntios 2,9 diz: no entanto, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, devemos usar os sapatos que o Senhor preparou por sua graça. Usar os sapatos significa que devemos viver pela fé. Se vivemos vestindo nossos sapatos humanos, tropeçaremos em pedras e seremos traspassados por espinhos e nossos pés sangrarão. Podemos não trilhar o caminho certo. No entanto, se cremos em Jesus e cremos no que Jesus preparou por sua graça e usá-lo como nossos sapatos e seguir em frente com fé, a glória do Senhor se manifestará e nossos pecados desaparecerão e a justiça virá a nós. O Espírito Santo vem a nós para nos fortalecer, nossas doenças vão embora e a cura vem até nós, maldições vão embora enquanto as bênçãos chegam até nós. A morte irá embora e bênçãos e glória virão para nós. Portanto, não importa quais obstáculos o diabo traga diante de nós e faça um caminho pedregoso e um campo espinhoso diante de nós, se avançarmos com os sapatos da graça redentora de Jesus, o diabo fugirá de nós de 7 maneiras, mesmo que venha de uma maneira. Além de tudo isso, tomai o escudo da fé. Soldados que vão para o campo de batalha precisam de escudo para deter as flechas do inimigo. Nós também precisamos do escudo da fé para nos proteger da ansiedade, medo, desânimo, desespero, tristeza, sofrimento e dor que o diabo atira em nós. Fé significa crer na palavra de Deus e nunca se deixar abalar pelas circunstâncias. Mesmo que nada seja visível, audível e tocável, não devemos olhar para nossas circunstâncias, mas permanecer firmes na palavra de Deus. Isso é ter escudo da fé. Permanecer na palavra de Deus é o escudo da fé, enquanto confessá-la com a boca é usar o escudo da fé. Hoje em dia, muitas pessoas se concentram
apenas em suas circunstâncias, não na palavra de Deus, e ficam ansiosas e totalmente abaladas e começam a falar palavras negativas quando o diabo as ataca. Então eles aceitam as flechas do diabo e caem em desespero e frustração e acabam sendo abandonados. Portanto, devemos ter o escudo da fé e permanecer na palavra de Deus e parar todos os ataques do diabo com nossas palavras faladas. Em seguida, devemos levar o capacete da salvação. Um capacete significa uma tampa de aço para proteger a cabeça. Tomar o capacete da salvação significa que devemos sempre olhar para a cruz de Jesus e controlar nossos corações e pensamentos. Não pense, sou um perdedor, estou desesperado, vou morrer. Em vez disso, devemos preencher nossos pensamentos com a salvação de Jesus. Estou livre do pecado, o Espírito Santo de Deus está comigo, sou um homem saudável, sou abençoado. Eu sou um cidadão do céu, sou próspero espiritual, material e fisicamente. Com esses pensamentos positivos, ativos e criativos, devemos proteger nossas cabeças. Se alguma coisa negativa vier à nossa cabeça, a partir daí seremos despedaçados pelo ataque do diabo. Agora, para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Se nossos pensamentos forem negativos, seremos roubados de nosso vaso para a bênção e a obra de Deus. Portanto, devemos colocar nossos corações e pensamentos no Evangelho quíntuplo e na bênção tríplice e ter uma atitude firme e positiva o tempo todo. E devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma espada é nossa arma de ataque. Até agora, todas essas armas são de defesa, mas finalmente o Senhor diz que devemos ter a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Espadas são usadas para atacar nosso inimigo. Precisamos desta espada quando rompemos o acampamento do diabo e tomamos o que Deus nos deu pela graça. Se usarmos corretamente a espada do Espírito, a palavra de Deus, podemos demolir o acampamento do diabo e possuir a terra de Canaã que Deus comprou com o sangue de Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Quando Jesus jejuou por 40 dias e ficou com fome, o diabo veio para tentá-lo. Então Jesus resistiu ao diabo com a palavra de Deus. Não importa o quanto o diabo tentou Jesus, ele o repeliu com a espada da palavra, e o diabo fugiu dele de 7 maneiras, embora tenha vindo de uma maneira. Devemos usar a palavra de Deus como nossa arma de ataque. Quando o diabo se aproxima de nós, se resistimos a ele com a palavra de Deus, ele não poderá nos vencer, mas fugirá de nós. Em terceiro lugar, confie na palavra e ore muito. Depois de nos armarmos com a armadura completa de Deus, há algo que precisamos fazer. Para que a armadura completa funcione em nossa vida, devemos confiar na palavra de Deus e orar muito, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as regras, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo sombrio e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. E ore no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Com isso em mente, esteja alerta e sempre orando por todos os santos. Você sabe, a oração é uma conversa da 4ª dimensão. Quando pedimos, podemos ter comunhão íntima e profunda entre Deus e nós, e toda a armadura de Deus estará viva e trabalhará por nós. Senão, nossas almas cairão em sono profundo. Se não orarmos e nossas almas adormecerem, o diabo virá e desarmará a melhor armadura completa.
e vai nos roubar, matar e destruir. A oração fará nossas almas despertarem e usaremos esta armadura completa de Deus. Assim, não devemos negligenciar nossa oração pessoal. Todos os dias, pelo menos, mais de 1 hora devemos orar. E, se possível, devemos orar em casa, na igreja ou na reunião de oração da manhã. Se necessário, devemos orar em todas as reuniões de oração da noite e fazer também a oração e jejum. Por meio dessas orações fervorosas, se estivermos alertas, podemos vencer o diabo e obter uma vitória, não importa quando ele nos ataca. Um crente japonês me deu seu testemunho. Ele não conseguia andar ou se deitar por causa de uma fratura lombar e sofreu por 15 anos. Ao mesmo tempo, ele foi enganado em um culto religioso e, enquanto viviam juntos, muitos deles caíram no chão todos juntos. Então um homem enorme caiu sobre ele e suas costas ficaram muito machucadas, mas esse culto o proibia de ir ao hospital. Como ele estava gravemente ferido e não pôde ir ao hospital, sua condição piorou. Então o líder daquele culto religioso foi para a prisão. Então o homem japonês percebeu que estava no caminho errado. Felizmente, ele começou a frequentar a Igreja do Evangelho Pleno no Japão, depois que saiu desse culto. Desde então, ele ouviu meu sermão via satélite e levou uma vida normal de fé. Ele também foi ao hospital e fez um exame médico completo. No entanto, o resultado não foi bom. Na hora do acidente, seus discos espinhais número 4 e 5 foram fraturados e onde o vaso sanguíneo do nervo passou, foi seriamente ferido. A menos que ele recebesse uma operação de emergência, seu nervo seria cortado e ele poderia ficar paralisado. Pior do que isso, mesmo que ele tivesse uma operação, a possibilidade de sucesso seria muito baixa. No entanto, ele não ouviu as palavras do homem, mas confiou na palavra de Deus e decidiu orar. Toda semana ele ouvia meu sermão via satélite. Ele tinha grande esperança que seria curado se orasse a Deus. Um dia ele soube que eu ia fazer uma cruzada no Japão e ele começou a orar com mais fervor. Todos os dias ele falava uma confissão positiva e se preparou para a cruzada por 3 meses na reunião de oração da manhã. Finalmente, ele participou da cruzada e no momento da cura divina, quando eu proclamei: "Hoje, quem tem problema nas costas está curado", de repente suas costas ficaram muito quentes e essa dor nas costas o deixou imediatamente, depois de assediá-lo por 15 anos. Quando ele veio para a cruzada, ele mal andava, enquanto suportava uma dor imensurável nas costas. Enquanto Deus o curava, ele não apenas andava, mas corria enquanto pulava alto. Não importa o que as pessoas digam sobre você, não precisamos ser influenciados. Nós não olhamos para o chão, mas olhamos para o céu. Deus disse em Jeremias 33:3, "Clama a mim e eu responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não conheces." Portanto, enquanto pudermos orar, não precisamos ficar desesperados. Minha amada congregação, a oração é nosso privilégio e a chave para abrir o reino dos céus e o poder de resistir ao diabo e de mover a mão de Deus. Portanto, devemos orar em voz alta pela manhã, ao meio-dia e à noite, para enfraquecer nosso inimigo, o diabo. Através da oração, podemos nos tornar cheios do Espírito Santo, expulsar demônios e viver uma vida vitoriosa. Eu abençoo em nome do Senhor.
que todos vocês que vêm aqui hoje sejam despertados o tempo todo. Aleluia! Todos vocês que têm uma doença, por favor, levante-se e coloquem a mão no lugar dolorido e olhe para Jesus Cristo através da cruz. Deus Pai, por favor, expulse o nosso inimigo, o diabo. O diabo malvado que vem para nos roubar, matar e destruir, por favor, que ele nunca chegue perto de nós. Você, nosso inimigo, diabo, eu te ordeno, em nome de Jesus de Nazaré, nos deixe, saia deste lugar. Não importa o quanto você, diabo, tente nos prejudicar, você não pode nos matar. Deus Pai, em nome de Jesus, por favor, expulse nosso inimigo diabo e os poderes das trevas. Nosso inimigo diabo, eu ordeno em nome de Jesus de Nazaré, vá embora, vá embora. Deus Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, tu cura todas as nossas doenças e pelas tuas pisaduras somos curados. Que o poder do Espírito Santo de Deus se manifeste para repelir o diabo e que ele obedeça e seja expulso para o mundo das trevas. Deus Pai, ajude-nos a sermos livres do diabo e curados completamente e que possamos viver uma vida feliz. Por favor, cure-nos em nome de Jesus Cristo. Todos vocês sejam curados em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus. Deus Pai, cremos que todos nós fomos curados em nome de Jesus. Obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.